A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, alunos do nosso CETADEB. Eu sou o pastor Clauber Maia e nós vamos estudar agora a disciplina Pedagogia e Didática. Nesta disciplina nós vamos ver os aspectos relacionados ao ensino, à aprendizagem, ao papel do aluno, do professor. Vamos observar o que são recursos pedagógicos, didáticos, audiovisuais. Vamos ver a questão de planejamento de aula e a preparação necessária para o professor, aquilo que atrapalha ou ajuda as dificuldades surgidas no processo de aprendizagem, todas essas coisas relacionadas às questões de pedagogia e didática, nós vamos estudar nessa nossa disciplina. E vamos começar com a lição 1, vendo exatamente os conceitos e valores associados à pedagogia e didática. Quando nós falamos sobre pedagogia, nós estamos falando sobre aquilo que é próprio do ensinar, da educação. Um conceito de José Carlos Libânio diz que ela investiga a teoria e a prática da educação nos seus vínculos com a prática social global. Ou seja, tudo aquilo que está envolvido com a teoria propriamente dita, as questões educacionais, o que nós queremos ensinar, como nós queremos alcançar os nossos objetivos, qual é o foco daquilo que vamos trabalhar, qual a metodologia que vamos desenvolver, todas essas coisas, e tudo isso está associado à pedagogia. O aspecto pedagógico está muito associado à metodologia, aquilo que é a forma que vamos alcançar os nossos objetivos. A pedagogia começou a ser trabalhada, desenvolvida, pensada melhor desde o século XIX, quando vários pensadores começaram a melhor estruturar os valores e o foco daquilo que é a educação e a transformação do indivíduo através do ensino, através daquilo que nós lhe ensinamos. E nós precisamos pensar então sobre o que é a pedagogia e também, principalmente, sobre quais os objetivos da pedagogia. Quando falamos sobre a educação em si, nós precisamos entender o que é que nós queremos com a educação. Vai muito além do que apenas repassar conteúdo ou simplesmente trabalhar assuntos que são necessários ou não para a vida do aluno. Mas quando fazemos educação e visando aquilo que é o objetivo da educação, precisamos entender a que ela se dispõe. Então, um conceito sobre o que é educação e quais os seus objetivos, diz que a educação é um conjunto de processos, influências, estruturas, ações, ou seja, tudo aquilo que envolve todo o processo do aprendizado. Tem a ver com as pessoas, tem a ver com os processos, tem a ver com a estrutura, tem a ver com aquilo que fazemos, e esse conjunto, ele está predisposto a intervir, conjunto de processos, influências, estruturas e ações que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos, porque ninguém é uma ilha e se desenvolve sozinho. O homem é um ser social que se desenvolve em conjunto com a sua comunidade ao redor e, portanto, indivíduos e grupos precisam ser desenvolvidos, isso na sua relação ativa com o meio social e natural, no contexto de relações entre grupos e classes sociais. Tudo isso está envolvendo o aluno, está envolvendo a comunidade onde ele está, a família, aquilo que é o meio onde ele se desenvolve e as relações que estão estabelecidas não só do aluno com o seu entorno, mas com toda
o globo, a natureza, o outro, aquilo que envolve todas essas questões, e tudo isso visando o desenvolvimento para a formação do ser humano. Porque é aí onde está o que nós pretendemos alcançar. Qual é a ideia de educação? É a ideia de formar seres humanos que são cidadãos conscientes, que são cidadãos prontos para atuar dentro do seu raio de ação na sua comunidade, que são pessoas que entendem o seu papel, a sua relação com o outro e a sua relação na comunidade, e que dentro dessa relação busca alcançar os seus objetivos. Então o propósito, os objetivos da educação são esses. Eles estão relacionados à mudança, transformação, formação mental de um ser capacitado para interagir dentro da sua comunidade e alcançar o seu objetivo enquanto ser humano que contribui para o desenvolvimento de si mesmo, do outro e da comunidade que ele atua. Esses são os objetivos da educação e é para isso que a pedagogia investe a sua pesquisa, o seu trabalho para alcançar esses objetivos. Quando falamos de pedagogia, uma série de temas estão aí associados à pedagogia. O aprendizado de conhecimentos, desenvolvimento de saberes, aquilo que é o conteúdo que o aluno vai aprender, ao mesmo tempo métodos e sistemas pedagógicos, ou seja, a forma como ele vai aprender, o que está envolvido na elaboração e preparação desse aprendizado para que ele possa se desenvolver da forma correta. Também as dificuldades do aprendizado, porque precisamos entender o que o aluno precisa reter e aprender de conhecimentos, saberes e competências que ele vai desenvolver e, ao mesmo tempo, entender se isso não está acontecendo, por quê, conhecendo como é que o aluno aprende, como funciona o desenvolvimento em cada etapa da vida do ser humano e quais as dificuldades que aí surgem. Também as questões de didáticas e práticas pedagógicas, ou seja, o agir, a ação, o dia a dia, aquilo o que envolve a prática em si da educação e as práticas didáticas e pedagógicas. Além disso, os conteúdos educacionais. O que o aluno precisa aprender? Qual é o tema, o que é o contexto que ele precisa estar envolvido? Isso em cada etapa do crescimento, do desenvolvimento humano, qual é a formação que ele precisa ter, quais os saberes que ele precisa acumular, desenvolver. Isso está envolvido em conteúdos educacionais. Além disso, o aluno no processo educativo, precisamos entender quem é o aluno, quais as suas reais necessidades, como ele pensa, como ele se desenvolve e como ele deve ser trabalhado, motivado, incluído nesse processo educativo. E também o professor, que é o elemento fundamental para fazer a ponte entre o desenvolvimento desse aluno e o conteúdo que ele precisa ser trabalhado. Qual o papel desse professor, como o professor deve atuar. Então, esses são temas que a pedagogia e didáticas vão abranger. Tudo isso passa por uma questão científica, de investigação, de conhecimento, de desenvolvimento. A pedagogia é uma ciência muito dinâmica, porque também ela está associada a todas as outras áreas do saber que nós precisamos dominar, e cada dia isso vai sendo pesquisado, trabalhado. O professor nunca está pronto, porque é um agente de desenvolvimento que precisa estar sendo desenvolvido a cada dia também. Logo, dessa forma, esses temas
são muito dinâmicos e precisam ser cada dia reciclados, repensados, e tudo isso precisa ser bem trabalhado. O profissional que trabalha com a pedagogia é o pedagogo. Na verdade, a palavra grega original, de onde tiramos a palavra pedagogo, ela inicialmente foi associada àquele escravo que conduzia o menor de idade, o menino pequeno, para a escola. Depois, com o desenvolvimento desses conceitos, pedagogo passou a ser também aquele que trabalhava com essa criança para desenvolvimento das competências que ele precisava adquirir, e muitas vezes até o menino alcançar a maioridade, ele tinha alguém que lhe ajudava, que lhe fornecia a orientação necessária para todas essas coisas. Quando falamos de pedagogo, nós estamos falando daquele que é o profissional da área de pedagogia que trabalha todos esses conceitos. Mas também o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, por exemplo, ele diz que o presbítero ele precisa ser apto a ensinar, ou seja, a palavra ali utilizada é pedagogo, aquele que sabe como ensinar, que está preparado para transmitir conhecimento para outras pessoas. Logo, dentro desse aspecto, o pedagogo como profissional é aquele que vai trabalhar com o aluno dentro do aspecto de uma formação, de um conhecimento, de uma geração de saberes formal. Mas o pai, o tio, o avô, as pessoas que estão no entorno desse aluno também vão trabalhar a questão da educação informal e todas essas gerações de saberes que estão associadas a esse indivíduo que está em desenvolvimento. Logo, é pedagogo o profissional, mas também atua como pedagogo o pai, o tio, o avô, a família, o professor da escola dominical, o pastor, que estão influenciando o desenvolvimento desse aluno. Logo, é um tema bastante abrangente. Quando nós falamos de pedagogia e a sua relação com a educação, entendemos que educação é a educação como o ato educativo, ele está associado a uma prática social que nós identificamos dentro de uma situação temporal e espacial e que está determinada dentro de uma relação de ensino-aprendizagem. Ou seja, é aquilo que nós fazemos para, dentro de um determinado contexto de tempo e espaço, gerar ensino, gerar aprendizagem, gerar desenvolvimento de conteúdos nesse aluno. Então, isso aqui entendemos como educação no sentido científico, no sentido formal da palavra. Às vezes a gente usa a palavra educação num sentido informal, aquela ideia da pessoa que tem bons modos, da pessoa que tem valores éticos e morais bem desenvolvidos. Aí diz que aquela pessoa é uma pessoa educada, uma pessoa que recebeu, a mãe lhe deu uma boa educação. Isso está correto no sentido geral da palavra, que está associado a desenvolvimento do ser humano. Mas quando pensamos em educação no sentido científico, como um ato educativo, é essa ideia de uma prática social que está envolvida dentro de um contexto, de uma situação temporal e espacial e que produz ensino e aprendizagem. A relação da pedagogia com a didática, elas estão muito próximas uma da outra e uma complementa a outra, na verdade. Quando falamos de pedagogia, nós falamos daquilo que é a metodologia, daquilo que é o pensamento dos objetivos a serem alcançados, essas coisas. E quando nós falamos de didática, aí nós falamos mais da parte metodológica, da parte técnica, ou seja, a pedagogia pensa mais o que
e quem deve ser trabalhado e desenvolvido. E a didática pensa mais sobre como, de que forma, de que maneira esses objetivos vão ser alcançados, que recursos, que métodos e que técnicas devem ser empregadas para alcançar esse objetivo. A pedagogia, portanto, está relacionada mais à questão da norma, daquilo que é o desenvolvimento como algo pensado e trabalhado, e a didática está relacionada mais à questão técnica, o que é que devemos fazer e o que devemos usar, que recursos e instrumentos didáticos devem ser utilizados para alcançar os objetivos que nós queremos. Logo, as duas coisas, como disse, andam casadas uma com a outra. Uma está pensando mais na norma, na disciplina, na teoria, naquilo que nós queremos trabalhar, e a outra está pensando na prática, no dia a dia, no que é o fazer educacional que precisa ser desenvolvido através de métodos, técnicas, recursos, instrumentos e coisas que vão ser utilizadas para isso. Então, entendendo aí quais são os principais conceitos que estão associados à pedagogia e à didática, nós vamos começar a observar agora, nessa primeira lição, alguns aspectos relacionados à pedagogia de Jesus. Jesus ele pode ser associado a quase toda a área do conhecimento humano. Se você pensar em Jesus como um gestor, como um administrador, se você pensar em Jesus como um médico, como um enfermeiro, advogado, se você pensar em Jesus como qualquer outra área do conhecimento humano, é possível identificar em Jesus características próprias dessas profissões, porque Jesus de fato é modelo para tudo o que nós pensamos e realizamos. Mas se tem uma área que está completamente relacionada à pessoa de Jesus, é a área do ensino. Jesus pode ser perfeitamente identificado como sendo um mestre. Ele mesmo disse, vocês me chamam mestre, e de fato vocês estão corretos em me chamar assim. Porque Jesus sempre se identificou como um mestre, aquele que veio para ensinar, para educar, para transmitir conhecimento, visando a transformação do ser humano através desse conhecimento que ele pudesse adquirir. O próprio Jesus identifica-se como sendo ele mesmo a verdade, e ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando do tipo de conhecimento que gera transformação e mudança para libertar as pessoas. Logo, quando olhamos para Jesus, nós podemos identificá-lo como um mestre, o mestre dos mestres, o mestre por excelência, aquele que tem tudo para nos ensinar sobre a pedagogia, o ensino, a transformação e a formação do ser humano integral, corpo, alma e espírito, relacionados a tudo aquilo que era o projeto original de Deus para nós. Logo, quando olhamos Jesus como um pedagogo, nós podemos identificar algumas características dessa pedagogia ou como Jesus trabalhava, como é que ele buscava desenvolver sua relação de ensino-aprendizagem com os alunos que ele tinha. E disso nós podemos extrair muitas lições para nós. Na época de Jesus, haviam outros ensinadores. Haviam os escribas, os fariseus, os saduceus e muitos outros que se propunham a ensinar ao povo a lei de Moisés e a relação com Deus. Mas quando as pessoas ouviram a Jesus, eles identificaram que Jesus não era como os mestres que existiam até então. Eles disseram, ele ensina com autoridade e não como os escribas e fariseus. Logo, observar a pedagogia de Jesus vai nos dar a grande oportunidade de observarmos as questões de formação do ser humano
através do conhecimento da palavra de Deus e daquilo que é o projeto de Deus para nós. Vamos começar então observando algumas coisas sobre quem era Jesus como professor, como ensinador. Primeiro, nós podemos ver Jesus como um mestre por excelência. Quando eu digo por excelência, eu estou dizendo que Jesus realmente buscava fazer a sua prática pedagógica da melhor forma possível, para ter o maior aprendizado possível gerado nesse aluno e para alcançar da melhor forma possível os seus objetivos. Em primeiro lugar, nós podemos perceber que nada pode ser feito no que diz respeito a aprendizado, a transformação e formação de um indivíduo se não for feito por amor. Porque a Bíblia diz, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz: sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é algo que está relacionado também com a maneira como nós fazemos as coisas. Jesus disse: ninguém pode amar a dois senhores, porque amando a um, vai desprezar outro. Ou seja, aquilo que nós fazemos por amor, nós pomos nisso o coração. E Jesus disse que aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Logo, você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, que trabalha com ensino na igreja, na escola dominical, você que é professor, há algo muito importante que você precisa ter pelos seus alunos, pela sua obra de trabalho, por aquilo que você realiza, que é o amor. Porque se fazemos com amor, nós faremos bem feito, nós faremos com dedicação. E melhor ainda, a Bíblia também diz, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele disse que os maridos devem amar as esposas e as esposas devem respeitar os maridos. Ou seja, amor está diretamente relacionado a respeito. Respeito está ligado a amor. Há pessoas que não respeitam o professor, não respeitam os pais, não respeitam o diretor, não respeitam o pastor, não respeitam o líder. E por que isso fazem? Porque não amam essas pessoas. Quando você ama o pai, quando você ama o professor, quando você ama o líder, você respeita essa pessoa pelo amor que você tem por ela. Logo, nós, professores, precisamos entender que o que vai gerar o respeito do aluno é o amor que nós temos por eles. Se o aluno percebe que é amado, ele também vai respeitar o seu professor. Além disso, Jesus estava focado na mensagem que ele tinha para transmitir. Jesus tinha um foco muito forte, até porque ele sabia que em apenas 3 anos ele teria que desenvolver e formar todos os alunos que ele precisava para dar continuidade àquilo que ele trouxe. Logo, Jesus estava focado na sua mensagem, no seu conteúdo, naquilo que ele iria transmitir e fazer com que o aluno desenvolvesse e aprendesse. E também é possível percebermos que o ensino de Jesus está diretamente relacionado à transformação, à geração de mudança, porque as pessoas não são transformadas simplesmente porque o professor quer ou deixa de querer. Isso é um investimento, isso é um passo a passo, é andar, subir um degrau de cada vez, mas nós não podemos ficar do mesmo jeito que estamos, porque Deus tem um projeto para crescimento de cada um de nós. Do mesmo jeito, o aluno, quando o bebê nasce, você acha muito bonitinho, acha lindo aquele bebezinho pequenininho nos braços da mãe, que está ali sendo amamentado, tudo isso é muito lindo. Mas se com 6 meses o bebê continuar do mesmo jeito que ele estava, precisamos levar no médico para ver o que está acontecendo, porque todo bebê
tende a crescer, deveria crescer e alcançar uma formação maior. Assim também é com o aluno. Nós não podemos achar que vamos continuar ensinando e ensinando e ensinando e isso não gerar transformação no nosso aluno. Jesus entendia isso e ele percebia que o ensino precisava gerar mudança, transformação. Vamos observar um exemplo de Jesus trabalhando com os seus alunos e desenvolvendo todos esses aspectos da sua educação. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, descreve um momento muito especial de Jesus com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus estava à véspera da festa da Páscoa e então ele reuniu os seus discípulos, sabendo que já era os últimos momentos da sua presença aqui na terra como um homem encarnado e sabia que ele precisava trabalhar, gerar coisas novas nesses alunos que vinham sendo trabalhados por ele. Então a Bíblia diz que ele pegou uma toalha e pôs na cintura, cingiu-se e pôs uma bacia no chão, água nessa bacia, e aí começou a ir em cada discípulo. Ele pegava os pés, desatava as sandálias. Vamos lembrar que naquela época não haviam sapatos fechados como nós utilizamos hoje. E vamos pensar também que naquela época as ruas e estradas, a imensa maioria delas não era calçada, não havia, portanto, asfalto em lugar nenhum, havia muita tração animal, tanto carroças, carruagens, como pessoas individualmente utilizavam animais como meio de transporte e, portanto, as ruas estavam sempre sujas de poeira, de lama, de terra e de excremento de animais. E as pessoas usavam sandálias, que era apenas uma tira de couro amarrada na perna. Logo, todos os pés, invariavelmente, sempre estavam sujos. Juntava o suor com a poeira, com a lama, excrementos de animais que estavam por ali. Então, os pés sempre estavam sujos. Jesus toma o pé sujo de um daqueles discípulos, desata a sandália e começa a lavar, a esfregar os pés de cada um daqueles discípulos. Eu acho muito interessante porque a Bíblia não diz que Jesus tenha deixado de lavar o pé de qualquer daqueles discípulos. Logo, possivelmente Judas estava ali naquela reunião e Jesus sabia que logo mais algumas horas, quando anoitecesse, ia acontecer a festa da Páscoa e Judas iria traí-lo e vendê-lo, mas Jesus tirou as sandálias dos pés, abaixado como estava, esfregou, tirou a poeira, a sujeira do pé, lavou o pé do discípulo, pôs a sandália de volta e assim, um por um, Jesus foi lavando. Quando chegou a vez de Pedro, versículo 6 diz: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E aí Jesus disse uma coisa que é muito interessante. Ele disse assim: olha, Pedro, o que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-ás em breve. Porque Jesus estava mostrando para aqueles alunos que haviam competências que precisavam ser desenvolvidas, que haviam saberes que precisavam ser adquiridos e que a educação ela provia para o aluno coisas que muitas vezes o aluno nem sabia ou nem entendia para que serve e por que ele precisa aprender aquilo. É assim em todas as áreas do conhecimento. O aluno vai estudar seno, cosseno, tangente, ou lá atrás regra de 3 e outros assuntos que ele vai dizer assim: para que serve isso? Por que eu preciso disso? Assim também, na educação cristã, há uma série de saberes que precisam ser
repassados e trabalhados, e muitas vezes naquele momento o aluno não entende por que ele precisa deter aquele conhecimento, por que ele precisa ter aquilo. Em primeiro lugar, isso é porque nós estamos inseridos dentro de um contexto, e a sociedade na qual estamos inseridos, ela tem a necessidade de que cada um dos seus indivíduos domine determinados saberes, tenha conhecimentos que são necessários, que o aluno nem quer, muitas vezes, nem sabe para que ele precisa daquilo, mas o mestre sabe que o aluno precisa daquele conhecimento porque é algo que precisa ser aí trabalhado. Jesus disse: o que eu estou fazendo agora, Pedro, você não está entendendo agora, mas depois você vai entender isso. E aí Pedro saltou e disse: não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Jesus disse: olha, se eu não te lavar, então não tens parte comigo. E aí Pedro disse: pronto, Senhor, então lave logo a cabeça, os pés, dê um banho completo. E Jesus disse: não precisa, porque ele diz: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vocês estão todos puros, mas nem todos. Ora, primeiro Jesus estava dizendo do aspecto prático, do aspecto do dia a dia. Ele diz: quem já tomou um banho não sujou senão somente os pés, porque saiu andando pelas ruas e pela a poeira e a lama e tudo mais, então os pés estão sujos. O restante do corpo não necessariamente, porque estava coberto e não se sujou. Para ir assentar-se à mesa, precisa lavar somente os pés. Mas, por outro lado, Jesus estava usando essa metáfora dos pés lavados para falar sobre a vida espiritual que precisa também estar pura. E ele sabia, Jesus, que todos nós, cada dia, mesmo estando já purificados e santificados em Cristo Jesus, nós estamos em contato com o mundo, com o pecado, com as coisas que são contrárias à nossa fé, e essas coisas vão como que manchando, sujando a nossa vida espiritual, e nós precisamos então de lavagem. Precisamos lavar isso que foi sujo para que não se acumule a sujeira, isso não venha trazer dificuldades. E aí Jesus disse a eles: vocês já estão limpos, mas nem todos, porque o texto diz que ele sabia que o que havia de traí-lo estava lá naquela reunião. Por isso Jesus disse: nem todos estáis puros. E Pedro disse: lava aí os pés, a mão, a cabeça. Jesus disse: não precisa. Então Jesus vai aos pés de cada um dos discípulos, tira a sandália, lava os pés, põe a sandália de volta, e um por um Jesus foi fazendo isso em cada um dos discípulos. Quando terminou, jogou a água fora, guardou a bacia, tirou a toalha, pendurou, e aí Jesus olha para os seus discípulos, e agora é o professor que já deu a aula prática, que já demonstrou aquilo que ele queria que os alunos dominassem em termos de conteúdo, que já deu explicações sobre aquilo que está fazendo, mas agora precisa finalizar a sua aula. Porque às vezes a gente vai preparar uma aula e não consegue dominar bem o tempo, e aí termina o horário da aula, toca, o aluno quer sair, quer correr, e aí diz: não, espere, a gente precisa concluir o assunto. O aluno não pode ir para casa sem que esse assunto esteja concluído, aplicado, devidamente finalizado. Logo, Jesus, quando termina tudo isso, ele diz o seguinte: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Eu fiz isso, lavando os pés de cada um de vocês, para ensinar uma lição de humildade. E do mesmo jeito que eu fiz, ele disse: dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Ou seja, Jesus estava mostrando a didática, a prática de uma pedagogia que era algo que visava a transformação do indivíduo
e que estava trabalhando a humildade. A humildade é o antídoto para resolver o problema do orgulho, que é o maior problema que está na alma do ser humano. Tudo aquilo que fazemos de maneira errada, que é contrário ao projeto de Deus, está associado ao orgulho que está em nós. Desde o primeiro momento, quando a Eva olhou para aquela árvore e o seu fruto e achou que era árvore agradável aos olhos, que os frutos daquela árvore eram desejáveis, e então o orgulho entrou na alma humana. Como fazer para deixar esse orgulho sob controle? É humildade. E Jesus estava trabalhando isso, dizendo exatamente esse exemplo de humildade que ele nos deixou. Ora, se o mestre dos mestres, se o maior de todos os mestres, sendo ele Deus, sendo ele Senhor do universo, sendo ele aquele que fez e sustenta o universo com o seu poder, ele se humilha e se faz pequeno diante dos seus alunos, isso é para mostrar que não há outro caminho para ser um professor eficaz, para ser alguém que imita a Jesus Cristo, senão o caminho da humildade, que é o caminho do servir, que é o caminho de se tornar alguém que celebra a importância do outro, que é o caminho de alguém que entende que para que o outro se desenvolva, eu preciso me fazer pequeno para gerar transformação nessa outra pessoa. Jesus estava ensinando exatamente isso para os seus alunos, porque isso contrastava com os professores da sua época. Doutores, rabinos, escribas, fariseus, se julgavam pessoas muito importantes e que estavam acima da média, estavam acima da categoria das outras pessoas. Você lembra a oração daquele fariseu, Lucas capítulo 18? Ele olhava para o pobre publicano que lá estava no mesmo local de oração e ele dizia: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores. Não, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. É o pior tipo de orgulho que pode existir, que é o orgulho espiritual. E Jesus mostrou que o professor, para ter sucesso na sua empreitada, naquilo que é o seu propósito, o objetivo que ele quer alcançar, o professor precisa ter humildade. Porque quando o professor é humilde e faz as coisas de forma humilde, isso está mostrando para o aluno dizer, olha, se o professor, que é o professor, ele está nessa condição de humildade, imagine aonde deveria estar o aluno que está sendo ensinado por esse professor. Quando a Bíblia vai falar sobre Jesus Cristo, o escritor aos Hebreus diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Ora, se o mestre dos mestres, sendo obediente ao seu Pai e se humilhando diante dos seus discípulos, ele se tornou grande, esse é o caminho para todos nós desenvolvermos essa prática educacional humilde, a prática de uma liderança servil, de um professor que é visto pelo aluno como alguém que ama o que faz, que ama o seu aluno e que tem a capacidade de servir a esse aluno. Jesus disse, entre os homens, os príncipes, os governadores, aqueles que são a liderança, eles dominam sobre todos e todos se submetem a eles por causa da força, da autoridade que o cargo que ele tem lhes dá. Mas não deve ser assim entre vocês. Mas o que é considerado o maior, que seja o menor. E aquele que quer ser o maior de todos, também seja o servo menor de todos. Porque ele diz, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Logo, Jesus
está ensinando que a humildade, o caminho de entender e celebrar a importância do outro é o caminho a se seguir quando nós queremos ser professores, porque o que mais ensina alguém não é o que nós dizemos, nem aquilo que nós apresentamos como conteúdo. O que mais ensina alguém é a nossa prática, o nosso dia a dia, é quem somos. O exemplo é muito maior e muito mais forte para gerar e promover mudanças no outro do que propriamente a conversa de alguém que está querendo ensinar. Logo, Jesus diz assim, João 13:13, ele disse: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus estava dizendo, realmente eu sou professor, eu sou um mestre, e por isso que eu estou ensinando a vocês essas práticas que são importantes e necessárias. Vamos observar então, a partir de agora, alguns métodos utilizados por Jesus, como ele preparava a sua aula, como ele administrava a sua aula e principalmente como ele aplicava essa aula no coração do ouvinte e como é que Jesus trabalhava essas coisas. Primeiro nós precisamos observar qual a fonte do ensino de Jesus. Ou seja, de onde Jesus tirava os seus ensinamentos, de onde ele tirava o conteúdo que ele repassava para os seus alunos. Pelo menos em 3 áreas distintas nós podemos aí observar. A primeira área são as Escrituras. Jesus, por muitas vezes, Jesus citava o Antigo Testamento, claro, porque não havia o Novo Testamento ainda nessa época, ele iria ser escrito anos depois de Jesus, mas Jesus, muito comumente, ele citava as Escrituras. E ele dizia, ouviste o que foi dito? E aí citava aquilo que estava na lei de Moisés. Ele perguntava para os seus alunos, o que está escrito na lei de Moisés? Ou para outro ele perguntava, como você interpreta isso que está escrito? Jesus citava muitas vezes textos inteiros da Bíblia Sagrada para que os alunos percebessem que a sua autoridade provinha da palavra de Deus. E que ele não estava pretendendo desfazer nada daquilo que Deus havia ensinado através da sua palavra. Aí nós precisamos entender, meu caro aluno, minha cara aluna, você que é professor, você que lida com ensino, aprendizagem na igreja ou na sua profissão, precisamos entender que nós não temos autorização nem capacidade para desfazer ou questionar aquilo que nos foi dado por Deus através das Escrituras. Como professores, nós temos que ser fiéis àquilo que Deus nos deu através da Bíblia Sagrada e não podemos fugir desse contexto. O que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo, não é importante diante do que a Bíblia afirma, do que ela ensina. Claro que é papel do professor estudar, pesquisar e fazer uma interpretação correta das Escrituras, aplicar isso à vida do aluno, mas tudo isso está diretamente relacionado à autoridade da palavra de Deus, que é viva e eficaz e apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Logo, nós precisamos observar como Jesus trabalhava as Escrituras, como ele as ensinava. A outra fonte de autoridade do ensino de Jesus era a natureza. Comumente, Jesus estava falando sobre coisas que eram relacionadas à natureza. Ele falava sobre pássaros, falava sobre as aves do céu, sobre a galinha que cobre os seus pintinhos com as suas asas. Jesus citava questões relacionadas à formiga que trabalha, aquilo que está relacionado à ação dos animais, como ele trabalha essas coisas fortemente. O peixe, a moeda que tira de dentro do peixe, as árvores, as folhas que não caem
se Deus não trabalhar, não permitir, as coisas que estão relacionadas à própria vivência da natureza, daquilo que Jesus observava das aves que tinham seus ninhos, das raposas que tinham seus covis, e todas essas coisas que estavam relacionadas a coisas da natureza, coisas que os ouvintes conheciam. E Jesus também tinha como fonte de autoridade, daquilo que ele citava, as experiências, ou seja, a prática, o dia a dia, aquilo que ele fazia. Jesus falava sobre o semeador saindo a semear, Jesus falava sobre a dona de casa varrendo a casa, Jesus falava sobre o pai de família indo trabalhar, fazendo as coisas do seu dia a dia. Ele disse de pessoas que estavam no moinho, pessoas que estavam no campo, o servo que cuidava do gado, da plantação e servia à mesa do seu Senhor. Ou seja, Jesus falava das experiências do dia a dia e ele usava isso porque ele partia a partir do que o aluno já tem, dos pressupostos que esse aluno já domina, para a partir disso construir coisas novas. É assim também que o professor precisa trabalhar. Ele parte do que o aluno já sabe para construir coisas novas a partir das experiências que o aluno já tem. A partir daquilo que o aluno já domina, nós vamos construindo novos saberes que precisam ser levados a cabo por esse aluno para que ele possa alcançar esse crescimento. Jesus, portanto, usava muito disso no seu ensino. Vamos olhar os métodos que Jesus empregava. O conteúdo era esse. Era isso que Jesus sabia que os alunos precisavam deter, conhecer e ser gerado como conhecimento para o aluno. Mas como alcançar isso? De que maneira atingir o seu objetivo? Que método utilizar para essas coisas? Primeiro, Jesus, ele trabalhava muito com o uso de coisas concretas. Ou seja, de coisas que eram palpáveis, que eram fáceis do aluno deter. Aquilo que eram objetos que podiam ser utilizados para apresentar ao aluno. Entenda, o ser humano, ele é fantástico a sua mente, porque ele consegue pensar no abstrato. Ele consegue idealizar coisas que nós não estamos vendo. Mas, no processo ensino-aprendizagem, nós precisamos partir daquilo que é mais fácil para o que é mais complexo. Por isso que é muito interessante quando o professor toma uma coisa que é tangível, que é visível, que pode ser manipulada, e daí nós construímos uma ideia que é intangível, de coisas que o aluno vai desenvolver através da sua imaginação. Por exemplo, Jesus utilizou uma metáfora querendo trabalhar a humildade, querendo trabalhar a forma como os discípulos deveriam perdoar uns aos outros, como eles deveriam tratar uns aos outros. Ele põe uma criança no seu colo, chama os discípulos ao seu redor, e aí ele diz, olha, quem não se fizer como esta criança, não vai herdar o reino dos céus. Jesus estava mostrando que a criança não tem malícia, que a criança não tem maldade, que os meninos às vezes até brigam por causa dos brinquedos. E amanhã esses meninos já estão amigos e brincando novamente, e aquilo já foi perdoado, já passou. E se os pais não prestarem atenção, pode ser que por causa da briga dos filhos, os pais fiquem brigados, e os filhos fazem as pazes e continuam brincando, e os pais continuam brigados, porque não souberam perdoar como aquela criança. Jesus estava usando aquela criança como algo que todos podiam ver e que podiam identificar, mas para a partir disso construir coisas novas que ele queria transmitir. Outra feita, Jesus também vai trabalhar com a moeda. Alguém chega para Jesus e certamente
era alguém já pronto para pegar Jesus em uma dificuldade, porque a Bíblia diz que eles quiseram pôr Jesus à prova, era para testar aquela pergunta capciosa, que a ideia não é obter conhecimento algum, mas simplesmente colocar o professor em situação difícil, e muitas vezes nós, professores, enfrentamos algo assim, e Jesus chega e alguém diz: olha, Senhor, é lícito pagar o imposto a César? Era uma situação difícil, porque se Jesus dissesse sim, é muito lícito, todos nós devemos pagar o imposto, aí eles iam sair dizendo: olha, Jesus é a favor da dominação estrangeira, Jesus é a favor da perseguição religiosa, Jesus é a favor da forma como nós somos dominados pelo nosso inimigo. Então ia colocar Jesus em dificuldade com os judeus. Mas se Jesus dissesse assim: não devemos pagar o imposto, aí já saíam dizendo: Jesus é revolucionário, ele está pregando uma palavra de libertação contra Roma. E nós precisamos nos revoltar contra Roma, porque é isso que Jesus está incentivando. E aí Jesus arranjaria problema com os romanos. E Jesus, sendo sábio, sabendo qual era a intenção do coração daquele homem e por que ele fazia essa pergunta, Jesus disse: alguém tem aí uma moeda? Me mostra aí a moeda. E alguém apresentou uma moeda da época. E Jesus perguntou: de quem é essa efígie? O rosto, a expressão é de quem? Eles disseram: de César. Então disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus na verdade estava usando um objeto, algo físico, para, a partir daquele objeto que todos conheciam e podiam identificar as suas características, construir uma coisa nova que os alunos precisavam desenvolver. É o que ele fez também quando lavou os pés dos discípulos. Ele fez, a partir de uma experiência física, de algo concreto, a demonstração de verdades espirituais mais elevadas que ele queria nos trazer. Também Jesus trabalhou muito com o uso de dramatizações. Quando eu falo de dramatização, eu estou falando daquilo que é a ideia de reconstruir um cenário, de apresentar para os alunos uma situação prática que pode ser vista através da montagem desse cenário e da desenvolvimento de papéis para apresentar isso que se quer fazer, para, a partir dessa dramatização, desse cenário, dessa imitação de uma situação real, construir algo para ensinar ao aluno. Jesus, por exemplo, fez situações bem complicadas, como na situação da purificação do templo. A Bíblia diz que ele foi até o templo e lá estavam os cambistas, estavam os mercadores. A área do templo, ela era muito ampla, do templo de Herodes, na época de Jesus, e havia uma divisão para dizer que daquela divisão para frente era o pátio de Israel, e só quem podia entrar ali era quem era israelita. Quem não era, ficava até aquela divisão. E ali estava o pátio dos gentios, aonde qualquer homem ou mulher poderia estar ali. E os cambistas estavam lá para vender, para trocar moedas, para fazer o câmbio de moedas estrangeiras para a moeda do templo. E os mercadores estavam lá para vender a sua mercadoria, para vender os animais que alguém ia utilizar no sacrifício a Deus, para vender incenso, para vender todas as coisas que alguém poderia precisar comprar para oferecer o seu sacrifício, o seu culto a Deus. Mas ali tinha gente explorando essa situação. Então Jesus, para demonstrar o seu zelo, a maneira como ele queria trabalhar, pegou aí uma corda, fez um chicote, e aí a Bíblia diz que ele derrubou banca de gente e fez aquele escarcéu, de maneira que os discípulos, quando viram essa forma dramática de Jesus apresentar aquela verdade,
eles lembraram do que o salmista havia escrito e disseram: o zelo da tua casa me consome. Então Jesus fez uso dessa dramatização para mostrar o que é que ele queria desenvolver com os alunos. Outra situação que Jesus também usa dramatização é quando ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Ora, Jesus estava ali fazendo uma entrada triunfal. Os romanos, eles tinham essa ideia, havia ali um desfile, uma procissão em Roma, quando o general vencedor de uma batalha entrava montado no seu cavalo e todo paramentado, ele trazia atrás de si os seus derrotados puxados por uma corrente, para mostrar o poder de Roma, a forma triunfante que Roma esmagava os seus inimigos. Então aquela procissão, aquela demonstração de capacidade de vitória era algo que exaltava os seus heróis e ao mesmo tempo humilhava os seus inimigos. Jesus estava entrando aqui em Jerusalém, parecia ser uma procissão de triunfo como se fazia em Roma. Só que ele era um rei que entrava montado num jumentinho. Era algo que não combinava. Devia estar num cavalo branco, devia estar numa carruagem, devia estar com muita pompa, mas na verdade entrava de forma humilde, montado num jumentinho. Então Jesus estava mostrando que o triunfo dele sobre os seus inimigos não era como o triunfo de Roma. Paulo vai escrever aos Colossenses, vai dizer que Jesus triunfou sobre os seus inimigos e os expôs na cruz. Ou seja, Jesus estava entrando aqui em Jerusalém como um rei vitorioso e ia fazer como os generais romanos faziam, expor os seus inimigos a uma vergonha. Mas ele não faria isso arrastando os inimigos por uma corrente, mas sim indo até a cruz e vencendo por nós aquilo que era o inimigo que nós não poderíamos vencer, o diabo e o pecado. E Jesus triunfou sobre eles e expôs esses inimigos quando foi até a cruz. Jesus estava demonstrando tudo isso naquela dramatização que ele construiu, mandou que alguém encontrasse o jumentinho e montou sobre esse jumento entrando em Jerusalém. Com isso ele estava mostrando aos seus alunos, recriando esse cenário da entrada triunfal dos generais romanos, mas apresentando que ele era completamente diferente e que o reino dele, a vitória que ele alcançaria, era diferente do que se via em Roma. Também nós vamos encontrar Jesus muitas vezes contando histórias. Histórias ou parábolas, como Jesus utilizou, são um recurso muito importante para a fixação de uma ideia. Às vezes a pessoa não lembra dos valores, dos conceitos, das coisas que foram trabalhadas. Mas facilmente ele vai lembrar da história, da ilustração, da narrativa que o professor usou para fixar aquilo ali. E quando ele lembra da história, aí automaticamente isso liga com o conteúdo. Ele vai lembrar-se da narrativa, da história, da parábola contada e faz uma associação daquilo com o conteúdo que estava sendo transmitido. Até porque a ideia da parábola é exatamente essa, como que diz assim, moral da história. Ou seja, o que essa história nos quer ensinar? Que ilustração ela está nos trazendo para que nós possamos conhecer? Jesus contou, por exemplo, a parábola do bom samaritano, porque alguém chegou para Jesus e perguntou: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus disse: olha, o maior mandamento, aí cita o Shema, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 em diante. Ele diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí ele disse: muito bem. Aí Jesus acrescentou: mas o segundo mandamento
tão importante quanto esse é aquele mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como você está com relação a isso? E aí agora aquele homem ficou na dificuldade, porque ele não soube responder Jesus. Ele disse: a questão é o seguinte, eu não sei quem é o meu próximo. E aí Jesus disse: vou lhe ajudar a entender essa coisa. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, deixado semi-morto, e aí passou o sacerdote, passou de largo, não fez conta daquele homem, passou mais outro religioso, fez do mesmo jeito, e lá vinha um samaritano. Por que Jesus usa a ideia do samaritano? Porque a Bíblia já nos diz que eles não se dão. Desde a época do cativeiro assírio, que samaritanos têm dificuldades com os judeus e eles têm esse embate histórico. E Jesus usa então a figura de um samaritano para mostrar que aquilo que o sacerdote não fez, aquilo que o escriba não fez, o levita não fez, aquele homem fez. Pegou o homem semi-morto, tratou as feridas com vinho para fazer a higienização, pôs o azeite para ajudar na cicatrização, pôs ataduras, pôs sobre a sua cavalgadura, levou, pagou a estalagem. E aí quando Jesus terminou a história, disse: e aí? Quem é que você acha que foi o próximo desse homem? Aí ele respondeu: é aquele que cuidou dele. Então veja que a ideia da história, da ilustração, da narrativa, da parábola é fixar um conteúdo. Por isso que o professor não pode contar a história só por contar a história. Eu vi uma história bonitinha, engraçada, alguém me contou, eu vou contar para vocês. Todo mundo ri, mas isso não tem nenhuma ligação com o conteúdo que está sendo ensinado. A história, a parábola, ela tem força, tem efeito, quando ela vem ilustrar e fixar uma ideia que vai ser trabalhada ali. E exatamente esse é o foco. Quando a pessoa lembra da história, lembra também dos conceitos a ela associados. Jesus contou outra história também, como a parábola do filho pródigo. Era exatamente para Jesus dizer que o Pai nos recebe e nos ama exatamente como nós somos. Você não precisa melhorar em nada para que Deus lhe receba. Mesmo você tendo falhado, você tendo pecado, você tendo feito coisas ruins, você não precisa melhorar para vir a Jesus. Venha a Jesus do jeito que você está. Mas também Deus lhe ama tanto que Ele não permite que você fique do mesmo jeito. Porque o Pai recebe o filho pródigo, mesmo ele tendo sido pródigo, ou seja, esbanjador, tendo gastado tudo que ele possuía, o Pai o recebe de volta. E nem passou-lhe em rosto, dizendo: tudo bem, você pode voltar, mas a partir de hoje você não tem mais nada, porque o que você tinha, você já levou. Nada, não houve nenhuma reprimenda, senão um abraço e um beijo. O Pai recebe do jeito que ele está, mas manda trazer a sandália, manda trazer a roupa, manda trazer o anel, ou seja, ele recebe como você está, mas não permitirá que você continue do mesmo jeito. E aí, Jesus está trabalhando essa ideia para falar sobre que tipo de amor o Pai tem por nós e como deve ser a nossa relação com o nosso Pai Celestial. Perceba que as histórias, elas têm essa ideia. É um método utilizado para ilustrar e fixar uma ideia, a fim de que isso possa ser interiorizado pelo aluno e gravado em sua memória com maior facilidade. Aí nós percebemos que Jesus ele estava focado naquilo que era a necessidade do seu aluno. Nós vamos ensinar e desenvolver aquilo que queremos como conteúdo para os nossos alunos, mas acima de tudo precisamos buscar entender o que nós queremos gerar de transformação nesse aluno. Qual é o estágio espiritual, social que nós queremos que o nosso aluno alcance? E até onde nós queremos ir com esse aluno e transformar aquilo que é o velho homem, aquilo que é o menino, num homem formado, crescido, com a sua
capacidade mental, intelectual, de ler e de entender as Escrituras. O que é que nós queremos que esse aluno faça na prática? Porque quando Jesus ensinou no Sermão do Monte, ele transmitiu todo aquele conteúdo que ele precisava e quando concluiu o discurso, as pessoas ouviram Jesus e disseram, olha, ele ensina com autoridade e não como os escribas e fariseus. Mas por quê? Porque aquilo que Jesus ensinava, ele não só espelhava em si mesmo, porque ele disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde, portanto aprendam de mim, porque o que eu ensino também pode ser visto na minha prática. E não só isso, aquilo que eu ensino é preciso que vocês pratiquem, porque ele disse, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vieram as intempéries da vida e sopraram os ventos e os furacões deram contra aquela casa, ela se manteve de pé. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, aí é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. E então, quando vieram as intempéries da vida, a casa ruiu e foi grande a sua ruína. Logo, Jesus estava dizendo, o ensino eficaz é o ensino que leva o aluno à prática, para gerar transformação de vida, para provocar mudanças nesse aluno e para alcançar o objetivo que se quer, que é a formação desse ser humano. Veja, quando Jesus ensinou, nada disso que nós hoje entendemos como sendo o saber educacional, as práticas educativas, didáticas que são utilizadas hoje, nada disso ainda era conhecido ou pelo menos não estava regulamentado. Mas Jesus já utilizava todas essas práticas e todos esses recursos pedagógicos com os objetivos pedagógicos bem definidos, porque ele queria alcançar os seus alunos de forma eficaz. Por isso que Jesus é o mestre dos mestres, o maior ensinador que já passou pela terra, e eu e você, que queremos ensinar, e não apenas ensinar para repassar conteúdo, mas para alcançar de forma eficaz os nossos objetivos com relação aos nossos alunos, nós precisamos estudar e aprender a ser como Jesus, o mestre dos mestres, que visava não apenas ensinar e passar conteúdo, mas alcançar o coração e levar esse aluno a praticar aquilo que ele estava ensinando, a fim de que houvesse crescimento, formação e transformação desse aluno.